ao William, né, inicio perguntando ao William, pedindo ao William que faça uma breve introdução sobre a biografia de Leon Denis, como foi a sua infância, a sua adolescência, de uma maneira breve, e especialmente, William, como foi a ligação dele com o movimento espírita que se iniciava naquele momento na França, e especialmente a sua ligação com Allan Kardec nos primórdios do Espiritismo. Bom, Valéria, de uma maneira muito resumida, deixa eu só dar um abraço especial para a Márcia também, aqui, uma querida amiga que nos possibilitou também naquela vez aí uma acolhida muito, muito legal mesmo lá na cidade de Birigui. Então, um abraço, Márcia, abraço a todo mundo que já chegou aí. Em relação a Leon Denis, trazendo um resumo, mesmo como você muito bem disse, dos principais momentos da sua vida, assim, eu gostaria de dizer que ele nasceu em 1846, e eu trago o ano só para a gente entender que ele nasceu quando ainda não existia espiritismo, né, doutrina espírita que seria codificada por Allan Kardec 11 anos depois. Leon Denis nasceu numa família muito pobre. Eu tive oportunidade de receber uma foto do Charles Kempf, que mora na França, foi ali membro do Conselho Espírita Internacional, daquilo que seria a casa que primeiro abrigou Leon Denis, na cidade de Foug. E eu não acreditei, falei, não é possível. Uma casa extremamente simples que dá a real noção da pobreza, né, que Leon Denis enfrentou nos seus primeiros anos. Pobreza que, é claro, Kardec trata essa questão de que é justo que a pessoa tente melhores condições de vida. E isso aconteceu com os pais de Leon Denis, que mudavam de cidade em cidade em busca de melhores oportunidades. Isso fez com que Leon Denis não tivesse a oportunidade de frequentar uma escola, fazendo um paralelo, mas sem querer comparar, como Kardec teve, por exemplo, ao mudar para Yverdun e ter ali como professor, por exemplo, Pestalozzi. Leon Denis não, Leon Denis foi um autodidata. Era a sua mãe que lhe ajudava ali nas noções básicas, né, do estudo, até que, num dado momento, ele se fixa na cidade de Tours, lá também na França. E aos 18 anos de idade, ele que nasceu numa família católica, ele mesmo diz que passou por vamos chamar de estágio, um estágio no ceticismo. Não é no ateísmo daquele que nega a existência de Deus, mas naquele cético que não está contente com as respostas que obtém da religião e passa por um período de inquietação em busca de algo mais. Leon Denis passou por isso de uma maneira muito intensa. E ele vai, então, nas suas reflexões pessoais, tentando entender o universo, a vida, o depois da morte, o destino humano, todas aquelas questões filosóficas, né, por que sofremos, e até que, num dado momento, ele se depara com o Livro dos Espíritos. Ele tinha 18 anos de idade. Então, isso era 1864, a doutrina espírita já estava codificada há 7. E ali ele lê aquela obra, ele, imediatamente, né, pouco tempo depois, ele já havia se convencido, né, de que o espiritismo lhe firmou as convicções. Eu acho interessante essa fala dele. Ou seja, ele já estava convicto daquilo, só precisava de algo que confirmasse. E ele encontra esse algo em O Livro dos Espíritos. E um detalhe interessante é porque ele lia escondido da mãe, porque a mãe controlava tudo o que ele lia, já que ele era um autodidata, a mãe muito rigorosa. Então ele ficou com medo da mãe proibir a leitura daquele livro e esconde dela. E quando ele resolve se abrir com ela, já que eles eram muito amigos, ele chega e fala, mãe, eu preciso contar um segredo, né? E ela meio que já adianta e fala, olha, eu descobri seu esconderijo. Eu fico imaginando a cara de Leon Denis, né? Filho ali, 18 anos. E ela fala, mas fica tranquilo, né? Porque na sua ausência, eu li o livro. Então, quer dizer, Leon Denis lia escondido da mãe e a mãe lia escondido de Leon Denis do pai, do marido dela. E ela vai dizer para ele que também estava convencida da grandiosidade daquela obra. Então, mãe e filho se tornam espíritas ali, digamos que ao mesmo tempo. E a primeira ligação com Kardec, eu acredito que foi essa, mesmo que não sendo com a pessoa Kardec. Mas teve um momento marcante, pessoalmente, né, aconteceu esse encontro, quando o codificador fazia suas viagens
pela França, passou por Tours em 1867. Leon Denis já tinha, na ocasião, 21 anos de idade, e foi o responsável por ficar no local que seria realizada a palestra de Kardec. Eu digo seria porque teve uma proibição pouco tempo antes, e como não se tinha o WhatsApp na época, né, não dava para avisar todo mundo pelos meios virtuais, alguém tinha que ficar no local informando dessa mudança, e esse alguém foi Leon Denis. Mas essa dedicação, essa abnegação dele, não fez com que ele perdesse a palestra, tanto que ele vai nos trazer relatos maravilhosos de Kardec falando sobre obsessão, com um sorriso no rosto, para um público de 300 pessoas, no jardim da casa do senhor Rebondan, tendo ali como teto as estrelas, né, debaixo de uma árvore. Então, sim, Leon Denis desenha a cena de Allan Kardec falando para os espíritas de Tours, e certamente de região. No dia seguinte, Leon Denis vai narrar outro detalhe da vida de Kardec, que é Kardec apanhando cerejas para Amélie Boudet. Eu, particularmente, Valéria e amigos, nunca vi, a gente sabe, tem vários documentos de Allan Kardec sendo aí divulgados e revelados. Eu nunca ouvi nada sobre a atividade de Allan Kardec narrada por outra pessoa, algo na intimidade, como Leon Denis, por exemplo, teve a oportunidade de registrar. Os dois se encontrariam mais duas vezes, uma na casa de Allan Kardec, em Paris. Eu gostaria muito que algum espírito confiável, assim, né, de muita confiança, trouxesse um relato, né, tipo Humberto de Campos fez com Boa Nova, né? O que esses dois conversaram, né? O que Allan Kardec e Denis conversou na casa do codificador? E num outro momento também, em Buneval, lá, Kardec fazendo uma viagem, Leon Denis foi e encontrou. E quando Kardec desencarna, o movimento espírita, de certa forma, ficou um pouco órfão, né? Tanto é que Kardec tinha essa preocupação e faz essa pergunta aos espíritos: olha, e quando eu desencarnar e tal? E claro que várias figuras se sobressaíram. Algumas polêmicas, outras não. Mas eu, na minha humilde opinião de estudioso de Leon Denis, eu acredito que nada se compara à atuação dele, né, de Denis, como grande consolidador do espiritismo, obviamente, na Europa, na França e no mundo, já que ali tudo girava em torno, né, da Europa no primeiro momento. Então, Leon Denis se firma como um consolidador, tem uma atuação brilhante, não só na palavra escrita, né, nos livros, Depois da Morte, Problema do Ser e do Destino, O Grande Enigma, O Porquê da Vida, Joana d'Arc Médio e tantos outros, são mais de 20 livros, mas um grande divulgador através da palavra falada. Leon Denis era um grande orador, um grande articulista, escrevia para a Revista Espírita e outras revistas mais, se correspondia com diversas localidades do mundo, inclusive com o Brasil, com os centros que fundavam, que buscavam em Leon Denis uma palavra segura de orientação, uma palavra firme e muito lúcida e fiel a Kardec. E ele vai desencarnar, então, em 1927, já aos 81 anos de idade, cego, com muitas dificuldades, e até o último, eu digo até os últimos minutos de sua vida, dedicando-se ao espiritismo, tanto que as suas últimas palavras foram: enviai a Maier no dia 15. É preciso terminar, resumir e concluir. Ele fazia ali uma referência ao prefácio que ele escrevia para a biografia de Allan Kardec. Essas foram as últimas palavras. Pouco tempo depois, ele, né, desencarna, e a sua biógrafa vai narrar também com uma beleza, que é a Claire Beaumar, né, que os olhos de Leon Denis não se fecharam. É como se eles ficassem abertos, enxergando algo no infinito que só ele enxergava. E outro detalhe que ela vai destacar: Leon Denis desencarnou com um sorriso radioso no rosto. É um negócio assim, eu fico, né, que alguém, né, tem essa lucidez, assim, esse presente de desencarnar sorrindo de uma maneira tranquila, serena, como quem de fato acabaram de cumprir os seus múltiplos deveres. Então, esse é um brevíssimo resumo, né, Valéria? Só para o pessoal ficar com gostinho de quero mais e, claro, pesquisar na fonte aí as biografias e tudo mais.
A gente fica com vontade, né, de estar lá naquela apresentação de Kardec com... Imagina, né, de Kardec, com Leon Denis ali também, né? E de estar, né, quem sabe, né, nós estivéssemos, né, também por ali. A gente fica com vontade, né, William? É muito impressionante, assim. O que me impressiona muito na biografia de Leon Denis é o compromisso dele, né? Porque você bem destacou que ele tinha tudo para, pela própria infância, pela dificuldade financeira, de não ter esse preparo, ou não se sentir preparado, ou não procurar, né, se preparar para desenvolver o trabalho que ele desenvolveu. No entanto, ele se dedicou a isso de uma maneira fantástica e que, não sei, na minha opinião, não sei qual é a sua opinião a respeito disso, que durante muito tempo ficou até na obscuridade, pelo menos no nosso país, assim, não é obscuridade, mas com pouco, vamos dizer, se estudava pouco Leon Denis, né? Atualmente, de algumas décadas para cá, a gente tem visto um aumento, né, do interesse pelo material maravilhoso, né, que ele deixou nas suas publicações, né? E aí eu pergunto a você, né, eu gostaria que você, com a sua experiência, né, com toda a sua dedicação em relação às obras dele, nos falasse um pouco sobre o conteúdo, né, dessas obras e como elas foram realmente importantes para a consolidação do espiritismo, porque, como você disse, depois que Kardec desencarnou, o espiritismo ficou órfão, entre aspas, né? E se não fossem alguns expoentes, né, algumas pessoas que estavam junto dele, com, né, vários outras personalidades, nós talvez não estivéssemos hoje conversando aqui como espíritas, não é? Então, em relação ao conteúdo das obras de Denis, né, que são extremamente filosóficos, né, e muito profundos, qual é a contribuição dele para o espiritismo, né, para o material espírita que nós temos hoje em nossas mãos? Ótimo. Antes de responder a sua pergunta, eu até queria fazer uma homenagem aqui a Bezerra de Menezes. Quando eu disse que Leon Denis tinha uma vinculação com várias partes do mundo, ele foi presidente de honra da Federação Espírita Brasileira, Leon Denis, representou a FEB em vários congressos na Europa, e quando Bezerra desencarna, Leon Denis escreve assim: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Então isso mostra o respeito, o carinho e admiração que Leon Denis tinha com o nosso querido médico dos pobres, Bezerra de Menezes, né? Agora, em relação às obras, Valéria, eu gosto muito, assim, de falar principalmente em 3 obras, que é o Porquê da Vida, que é até um estudo que eu aproveito aqui o espaço para convidar o pessoal, que eu fiz no meu canal do YouTube, que é um espaço exclusivo para divulgação dos meus estudos, das minhas palestras e reflexões espíritas. E nós fizemos um estudo em 38 episódios, de 12, 13 minutinhos, a respeito dessa obra que é maravilhosa. É um livro que ali em 1885, portanto, antes dele publicar o Depois da Morte, que talvez seja o seu livro mais famoso, e ele é um livro que teve um alcance extraordinário, é o que se chamava na época de um livro de propaganda. É tipo aquele livro que você lê, tem uma introdução, uma ideia introdutória do que o Espiritismo nos traz, e ele, por ser fininho, baratinho, ele consegue alcançar mais pessoas. E isso já naquela época, né? Tem um amigo meu que fala que a tiragem desse livro era um negócio que hoje, se a gente comparar os dias de hoje, claro, né, com as suas diferenças, seria algo comparável à tiragem de Harry Potter, por exemplo. Ele fala que na época foi um estrondo, assim, inclusive quando teve a Primeira Guerra Mundial, a busca por esse livro, ela aumentou, assim, de uma maneira assustadora. Então, o Porquê da Vida é um marco na história também da vida de Leon Denis, e que eu gosto de dizer que ele é um livro que vai agradar o espírita que está iniciando,
Aquele que apenas simpatiza, mas nunca lê um livro espírita, mas gosta, sabe? Vê a novela e fala de reencarnação, de mediunidade, assiste um filme como esse Soul aí agora, né, maravilhoso, da Disney, e fica curioso, querendo entender um pouco mais, e a pessoa começa a quebrar um pouco do preconceito com alguns princípios espíritas. O Porquê da Vida é ótimo para essas pessoas também. E para quem já é espírita há mais tempo, vai encontrar nessa obra ali uma fonte valiosa de reflexões. Então fica aí o convite para o Porquê da Vida. O Depois da Morte dispensa, né, comentários. É o livro que tornou Eurípides Barçanufo, de certa forma, espírita. Eu falo de certa forma porque não foi só o livro, né? Veio acontecendo uma série de fatores, como quando ele recebe a Bíblia de presente, começa a ler, emprestada, né, a Bíblia emprestada do padre, e começa a ler e vê o Sermão da Montanha e tal, as Bem-aventuranças. Depois leu Depois da Morte sem parar, um livro de mais de 300 páginas, lido assim, de uma vez só. E depois participa da reunião mediúnica, né, cheia de detalhes ali. Então, esse livro foi fundamental e o próprio Eurípides o classifica como um monumento. Depois da Morte, eu digo que é um resumão do Espiritismo. Tanto é que essa era a finalidade que Leon Denis tentava atingir. O pessoal, num congresso de 1889, teve um congresso. Leon Denis se destacou como um grande orador. E uns amigos chegaram para ele e falaram assim: Leon Denis, por que você não escreve um livro que resume toda a doutrina? Aí ele disse: eu já estou escrevendo. Então ele faz o Depois da Morte, que é um grande resumo, cuja primeira parte, muita gente às vezes não gosta. Eu que gosto de história e gosto de entender um pouco o passado, né, me maravilho com isso. Ele faz ali um passeio pelas antigas religiões e os antigos povos. Então ele passeia pela Grécia, pelo Egito, pela Índia, pela Gália, e vem analisando essas questões desse povo em relação a como eles encaravam o depois da morte, a imortalidade da alma, a reencarnação e tudo mais. E vai trazer questões filosóficas, um pouco de coisas científicas, e fecha com uma questão moral que é maravilhosa. Assim, a última parte depois da morte, eu costumo brincar que é a cereja no bolo, então vale a pena. Mas a gente poderia falar também, Valéria, no invisível, por exemplo. Quem quer entender mediunidade precisa estudar no invisível. Aqui na Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, que é o nosso órgão federativo, eles ficaram muitos e muitos anos estudando o Livro dos Médiuns. Aí, quando eles acabaram, eles decidiram estudar o No Invisível, num grupo ali, né, de estudiosos dentro dessa aliança. Então, assim, porque o No Invisível, de fato, ele é um livro sobre mediunidade, algo espetacular. A gente poderia falar do grande enigma, né? Vai falar sobre Deus, universo, cristianismo e espiritismo, vem tratar dos dogmas, né, que o catolicismo colocou e que foi, de certa forma, desfigurando o ensino de Jesus. Leon Denis, ele chega a ser um pouco duro em algumas palavras, mas era um perfil da época em que o catolicismo batia muito no espiritismo e nos espíritas, e Denis sempre respondia apontando ali as eventuais convergências entre nós e eles, mas também as divergências. E tem um Problema do Ser do Destino, que é outro livro muito especial, que vale muito a pena ler. Eu brinco assim, que não dá para a gente ler aquela obra e continuar duvidando da reencarnação, por exemplo. Ou da própria imortalidade da alma, porque Leon Denis, isso torna a obra até um pouco mais complexa, ele vai o tempo todo fazendo uma costura entre os conceitos espíritas e aquilo que se publicava fora dos livros espíritas. Ele vai trazer muita coisa de revista, de jornal, de outros autores, mostrando que o espiritismo estava em tudo, mas às vezes com outras palavras. Então ele traz um conceito e confirma aquilo com um relato de estudiosos, pessoas respeitabilíssimas na sua época. Leon Denis, para mostrar como que ele estava antenado às questões do seu tempo, ele escreve um livro chamado Mundo Invisível e a Guerra, que foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, em que ele recebia relatos bem confiáveis, por exemplo, de Joana d'Arc, a respeito do que acontecia, né, no mundo espiritual, naquela guerra que os olhos, né, físicos ali tentavam entender os motivos e tudo mais.
Então, é um autor, assim, que ele, de fato, quando a gente fala que ele veio consolidar, ele veio reforçar o que Kardec deixou, óbvio, mas ele vai trabalhar com mais tempo, com mais, vamos dizer assim, liberdade, já não tinha mais o compromisso de conceber o espiritismo como Kardec teve, então ele vai desenvolver, por exemplo, arte. Ele escreve um livro, O Espiritismo na Arte, né, que é belíssimo. A nossa cantora Evelyn acabou de perguntar sobre o livro Espiritismo na Arte. Ela gostaria de ouvir alguma coisa sobre esse livro. Esse livro, Evelyn, é muito interessante. Tem um tempo que eu fiz a leitura dele, mas a gente pode observar aqui, por exemplo, como que Leon Denis ele vem chamar a atenção, né, para que os artistas até saibam valorizar aquilo que vem do alto. E ele vem chamar também para um detalhe interessante, que se a gente aproveitasse esse auxílio, essa inspiração, a gente conseguiria embelezar ainda mais a nossa arte. Porque mesmo quando a gente ignora essa ajuda, é capaz de fazer coisa maravilhosa, porque os espíritos não ajudam só aqueles que reconhecem o seu auxílio. Eles ajudam, né, de certa forma, todo mundo. Mas a gente sabe que quando o indivíduo se abre para essa possibilidade, as possibilidades se aumentam muito, né? E Denis vem trabalhar a questão da própria oratória, né, da pintura, da escrita, da escultura. Então ele vem trabalhando várias formas, né, de manifestação da arte, trazendo algumas mensagens, né, de alguns espíritos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em relação à música, ele vem falar muito. Vem trazer, né? Como a Evelyn está dizendo que é apaixonada por essa obra. Ela é cantora também, né? Ela canta no centro. E também em outros, né? É cantora. É um hobby, eu acho, não é profissional, mas ela tem uma voz divina. E ela escreve aqui: sou apaixonada por ele, uma obra de muita importância. Normalmente, assim, esse pessoal que está ligado à música, no espiritismo, que talvez seja uma forma que a gente tenha aproveitado melhor a arte no nosso movimento, né, através da música, realmente gosta muito dessa obra. Leon Denis vem trazer aqui uma primeira lição, que ele fala do espírito Massenet. Então, fica como sugestão também a arte e mediunidade, por exemplo, o poder terapêutico da arte musical. Nossa, é um livro, eu lendo aqui o sumário, dá vontade de reler a obra, porque realmente ele vem trazer questões importantíssimas e conceitos de arte, espiritismo, fonte de inspiração. Então, realmente, assim, só para a gente ver como que ele foi amplo, né, no seu leque de abordagens: mediunidade, arte, história do cristianismo. Joana d'Arc, médium, ele vem trazer um livro sobre o papel importantíssimo de Joana d'Arc. Então, o campo de ação de Leon Denis foi muito amplo, e a gente precisa realmente explorar tudo isso, porque o nosso movimento só tem a ganhar. E abordou temas que hoje a gente sabe que são tão importantes. Agora, falando sobre a música, né? Quantas pessoas, né, não se beneficiam com a música, e atualmente a musicoterapia é algo já comprovadamente complementar, vamos dizer, de um tratamento. Muitas pessoas trabalhando com isso, né? E o Baroni traz o Baroni, que também é um trabalhador da casa, o Alexandre Baroni, fala sobre a arte e a música seria uma forma de hoje trazer crianças e os adolescentes para os centros espíritas. Ele pergunta para você. Olha, isso, Baroni, a gente tem visto na prática, né? Os jovens na mocidade, por exemplo, eles... Não adianta a gente achar que o jovem vai ter paciência, muitos têm, de ficar sentado numa mesa, igual a gente fica, pegando ali um versículo da Bíblia e faz uma costura com Emmanuel, com Leon Denis, Kardec. O jovem, ele quer algo mais, ele quer uma interação maior. E a música oferece isso, né? Não só para os jovens, eu me arriscaria dizer aqui também que até nós adultos nos encantamos com a música. Né? Quando é possível, a gente sabe que nem todo centro tem essa possibilidade de colocar ali alguém cantando, tocando antes de uma palestra. Gente, o ambiente fica diferente. Né? É diferente.
né? A música tem esse papel. E eu me arrisco a dizer, e eu sei que esse é um tema delicado e que nem todo mundo concorda, mas né, de que a música, sendo elevada, ela é bem-vinda no centro. Né? Seja uma música originalmente, vamos dizer assim, espírita, seja uma música que não seja originalmente espírita. Né? A música sendo bonita, trazendo uma mensagem importante, uma mensagem de esperança, de paz, de amor, no centro espírita, ela é maravilhosa. Então, a gente observa uma música, por exemplo, uma vez uma pessoa foi no nosso centro lá, cantou, e o pessoal bateu palma, adorou, que aquela é Preciso Saber Viver. Né? E o rapaz tocou, cantou, e todo mundo junto. A gente fica né, maravilhado com a letra da música, com aquilo que ela mexe com a gente, uma música do Roberto Carlos. Né? Particularmente, eu adoro, e eu acho que sim, a gente precisa explorar, como também uma das formas de agradar crianças e adolescentes, né, que, de certa forma, a gente tem uma dificuldade de atraí-los e de mantê-los no centro, né? William, sem dúvida nenhuma, você já, né, a gente sabe da importância dessas obras, né, hoje no movimento espírita. Você nota, eu não sei se isso é uma impressão, ou se você que está estudando Leon Denis há tantos anos, você nota que há uma inserção das obras de Leon Denis, do conteúdo das obras dele hoje, nos centros espíritas, principalmente aqueles dedicados ao estudo, porque os centros mais tradicionais batem muito precisamos estudar as obras básicas, tal, né? A gente sabe que elas são fundamentais, mas muitas vezes, por exemplo, um tema como esse da arte, ou um tema como sobre o cristianismo, ou sobre Joana d'Arc, para quem gosta de história, é fantástico, né? São temas que muitas vezes atraem mais um certo público, por exemplo, os jovens, né? Como você vê isso e qual é a sua opinião a respeito? Essas obras devem ser incorporadas ou já estão sendo? Há um movimento crescente ou você acha que ainda é muito pouco? Não, eu percebo que de tudo um pouco do que você falou. Eu percebo que há uma crescente, sim, ainda é muito pouco, e que existe uma certa resistência. E a gente entende, eu vou confessar aqui uma coisa da nossa casa. Eu sou presidente do Grupo Espírita Leon Denis, mas é um grupo, vamos dizer assim, jovem, né? Uma criança, tem 8, vai fazer 9 anos de fundação, e a gente é um grupo muito pequeno, então a gente sabe, quanto menor o grupo, acaba que as mesmas pessoas assumem várias funções e vão no centro vários dias da semana, então fica difícil a gente impor e sugerir muitos e muitos estudos, porque fica limitado. Então, a nossa casa espírita ela ficou durante muito tempo estudando apenas Allan Kardec e fazendo um estudo durante as palestras, uma vez por mês, da obra de Leon Denis. Depois, a gente decidiu criar um estudo semanal sobre a obra de Denis, começando pela biografia. Está lá no canal do YouTube do Grupo Espírita Leon Denis. Fizemos lá quase 30 reuniões só sobre a biografia. E, curiosamente, a última, a que fechou a obra, foi na segunda-feira, e na terça teve o decreto sobre quarentena e tudo mais. Então, a gente acabou na hora certa, mas não teve como continuar, que seria depois da morte. Então, o nosso grupo, Experiência Própria, demorou 7 anos, 8 anos, para ter um estudo sistematizado das obras de Leon Denis, por conta da nossa realidade. Agora, o que eu convido as pessoas a fazerem é que aqueles grupos que tiverem oportunidade, eu acho assim, que Kardec é a base, não se pode abandoná-lo. É tanto que a nossa casa manteve o estudo de Kardec num dia da semana e criou um outro dia para Leon Denis. Eu acho que toda casa espírita tem que ter um estudo de Kardec, isso é fundamental. Mas tendo a oportunidade de introduzir outro autor, que seria interessante a gente dar oportunidade para Leon Denis. Porque a gente às vezes fala e reclama, eu já reclamei muito e reclamo até hoje, puxa, mas o Leon Denis é pouco conhecido. Sim, mas se nós, enquanto dirigentes e palestrantes, não falarmos de Leon Denis, como é que a gente vai querer que alguém que acabou de chegar no movimento espírita descubra sozinho? Ela pode até descobrir com o tempo. Mas eu te falo, Valério, porque a minha experiência foi assim, de curiosidade por ele.
foi de tanto ouvir a Sueli Caldas Schubert falando de Leon Denis. Ela é apaixonada por ele. Eu assisti uma palestra dela de mediunidade, Leon Denis. Leon Denis. Mas quem que é esse Leon Denis, né? Deixa eu pesquisar aqui. Então, assim, se a gente não falar, se a gente não divulgar, fica difícil. Agora, eu tenho visto, quando eu falo da Crescente, várias casas, e como o pessoal sabe que eu gosto das obras dele, gosto do autor, o pessoal vive me chamando aqui, nós começamos um estudo da nossa casa. Nós iniciamos esse, iniciamos aquele. E normalmente as obras mais estudadas por grupos musicais, alguma coisa assim, é o Espiritismo na Arte, que só faz estudo mesmo da obra. O Depois da Morte, O Problema do Ser e do Destino, são obras muito estudadas. O Não Invisível, esse mais em específico em grupos mediúnicos. Quando deixa ali aqueles 20, 30 minutos antes da prática para estudar alguma obra, colocam o Não Invisível para estudo. E o Porquê da Vida também já tem visto alguma experiência nesse sentido. Então, eu, particularmente, tenho sido assim, tenho visto com muito bons olhos essa Crescente. E mais do que isso, eu tenho reparado cada vez mais palestrantes, né, falando de Leon Denis. A própria Federação Espírita Brasileira, nesse ano agora, começou uma campanha, Letras que Apontam Estrelas, em que todos os meses palestrantes, eu tive lá 2 vezes já, tem abordado alguma coisa sobre Leon Denis, comemorando os 175 anos de nascimento dele. Então é um movimento federativo importante, né, que tem um alcance, uma abrangência aí com dezenas de canais, né, de outras federativas, e que tem, então, proporcionado ao público ter acesso a esse tipo também de reflexão, de informação. Claro que a gente sabe que as obras básicas são fundamentais e trouxeram, né, é a base e a gente realmente precisa estudá-las. Mas esses grandes autores, né, não só Denis, né, mas outros autores, por exemplo, estudar um pouco de Camille Flammarion dentro de um centro espírita, tem gente que nem conhece, não é? E outros, né, trazem uma complementação, não é isso? Tirando todo o preconceito, né, até mais recentemente também, as obras de Chico Xavier, né, que trazem uma complementação, às vezes até numa linguagem que fica mais acessível a determinados grupos, né, e que atrai mais determinados grupos. E é isso, né, que faz a nossa doutrina, né, a doutrina espírita, tão rica. Né? E a gente precisa ir aos poucos derrubando alguns preconceitos. É claro que existem muitos títulos hoje que têm pouco conteúdo doutrinário confiável, poucas precisa ter realmente um balizamento, mas esses grandes autores, eles não podem ficar esquecidos, não é, William? E precisam ser estudados dentro da casa e pelas pessoas que querem, né, se aprofundar no espiritismo. Então, eu acho que a gente poderia, aos poucos, ir se encaminhando para a conclusão desse nosso bate-papo, né? Nós temos pouco mais de 7 minutos para isso, mas eu gostaria de assim, dar a palavra a você, para você falar sobre mesmo a importância do legado, né, de Leon Denis e dos autores e das pessoas que, inclusive, conviveram com ele, mesmo logo na época de Kardec e após Kardec, e que também tem uma importância muito grande. Queria também, William, eu vou comprimir um pouquinho a minha pergunta aqui, eu tenho muita curiosidade de saber sobre a ligação com Joana d'Arc, né? Essa ligação espiritual dele com Joana d'Arc e esse espírito que também nós, espíritas, não estudamos tanto, né? Você pode falar alguma coisa para nós a esse respeito? Posso. Vamos pegar primeiro a questão de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela se apresentou desde os primeiros anos ali do espírito de Leon Denis, enquanto espírita, e ela se apresenta num primeiro momento como o espírito azul. Quem vai ler a biografia, por exemplo, já vou dar um spoiler. Quem que é espírito azul? Quem que é espírito azul? Aí depois aparece com o nome de Sorella. Na verdade, o espírito azul não é porque ela nem deu nome, é porque eles percebiam, os médiuns clarividentes,
aquele espírito era envolvido por uma cor azulada, então falaram assim, já que não tem nome, vai espírito azul, né? Aí depois ela se apresenta como Sorella, e só depois é que ela diz, não, eu sou Joana d'Arc, a grande heroína francesa e tudo mais. E ela passa a ter um papel ao lado de Leon Denis importantíssimo, né? Ela e Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga chamava Leon Denis de meu filho. Né? Então, eu posso dizer assim, que estes dois guias foram fundamentais na vida doutrinária de Leon Denis, assim como outros. Né? Tem o Duran, por exemplo, mas Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, bem mais. E Leon Denis diz, ele não entra em detalhes, de que ele já conviveu ao lado de Joana d'Arc. Né? Ele se refere até de que isso poderia ter sido ali enquanto druidas, né? Enquanto gauleses, melhor dizendo. E eu acredito que Allan Kardec também. E Jerônimo de Praga também. Eu chamo de quarteto fantástico, né? Kardec, Leon Denis, Joana d'Arc e Jerônimo de Praga. Então, a gente percebe que os laços, né, que unem esses espíritos já vêm desde muito tempo. Uma informação aqui agora, por favor, não quero polemizar, isso aqui é apenas a título de informação, que já me perguntaram. Joana d'Arc deixou várias mensagens para Leon Denis, muitas. E não se encontra referência na obra de Leon Denis de que ela poderia ter sido Judas Iscariotes. Então, William, então você está querendo dizer que a obra do Chico, Crônica de Além Túmulo, está errada? Não, porque lá não fala Joana d'Arc. Eu já reli aquela mensagem lá de Irmão X conversando com Judas. Ele fala que reencarnou, que recebeu, né, um castigo, vamos dizer assim, de que foi vendido, traído na Idade Média e tal. Mas não existe o nome Joana d'Arc ali. A gente deduz, claro que diversos médios depois, não, Joana d'Arc sim. Tudo bem, não vou aqui entrar em detalhes, só estou dizendo que na obra Joana d'Arc Médium, uma obra densa, em que ela fala de outras encarnações, de alguns outros períodos aí, ela não cita ela enquanto o Judas Iscariotes. E Leon Denis também não. Leon Denis faz vários apontamentos sobre Joana d'Arc, inclusive de encarnações passadas, e ele também não cita. Então só deixa essa pulga, esse flash aqui, a gente pensa aí. E eu acredito que isso não diminui, nem aumenta a importância de Joana d'Arc, nem da mensagem. Não, é apenas só para a gente ampliar essa questão, esse debate aí. E eu brinco que para ser guia de Leon Denis, parece que tinha que ter sido queimado, sabe? Olha, você quer ser guia de Leon Denis? Cadê o currículo? Já foi queimado pela igreja? Ah, não, fui, então pode. Então você passou pelo critério aqui. Porque Jerônimo foi, pelo concílio de Constança, o mesmo concílio, porém com um ano de diferença, que queimou John Hus, que depois veio reencarnar como Allan Kardec, e Joana d'Arc, em 1431, é queimada viva também pela igreja. E o detalhe é que o próprio Kardec também passa a assessorar Leon Denis mais de perto a partir de 1925. Ele vai trazer mensagens constantes, né, para Leon Denis nas reuniões mediúnicas. Então nós temos ali um trio, né, Kardec, Jerônimo de Praga e Joana d'Arc, atuando de uma maneira muito próxima a Leon Denis. Inclusive, Denis reconhece que a sua última obra, o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que é esse aqui, ele só foi escrito, Leon Denis reconhece isso, graças à ajuda do espírito Allan Kardec. Lembrando que Leon Denis conclui esse livro no dia 31 de março de 1927, 12 dias antes de desencarnar. Então, assim, a ligação é muito forte, Valéria, entre Joana d'Arc e Leon Denis, e além de ser muito forte, é muito bonita, né? Quando a gente lê a biografia, as mensagens que ela deixou para Leon Denis, e eu vou tentar achar uma aqui enquanto eu falo com você, é assim, é uma coisa maravilhosa, é aquelas que a gente lê, e até a gente que não recebeu aquela mensagem, vê e fica assim, encantado, empolgado, com carinho e com aquilo que é papel do guia fazer, que é o encorajamento, né? Que é alguém que chega para encorajar, para incentivar a prosseguir, a continuar na tarefa. E o legado, né? Eu acho que o legado de Leon Denis, que você colocou aí na pergunta, é o legado de alguém que foi fiel a Allan Kardec, alguém que escreveu com amor ao que fazia,
e alguém que, acima de tudo, vivia o que escrevia. A vida de Leon Denis, quando a gente pega do começo ao final, é um livro vivo. É alguém que ficou cego, alguém que foi incompreendido por amigos, em alguns momentos, quando ele teve que acusar e apontar fraudes em médiuns famosos. Ele não tinha receio de fazer isso, mesmo que alguns amigos não gostassem. Leon Denis abriu mão de um monte de coisa em prol da divulgação, em prol da sua tarefa enquanto espírita. Enfim, a vida dele na pobreza, sendo um operário. Então, ele viveu, ele vai escrever isso no Problema do Ser e Destino. Não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. E ele viveu. Eu acho que por ter vivido, é que a mensagem dele toma proporção muito maior e a gente encontra nas palavras dele uma sinceridade, encontra verdade. E isso nos toca. E outra coisa muito bonita que eu vejo e que eu deixo como assim, um convite para quem está nos assistindo que for ler, é interessante como que o estilo de Leon Denis, em vários momentos, é como se ele estivesse conversando com o leitor. É como se ele estivesse dialogando com a gente. Eu por 2 vezes, tomei meu cafezinho aqui na minha mesa, né? Eu estou em casa aqui na live. É como se eu tivesse numa mesa com ele conversando. Ele vai falar assim, por exemplo, Valéria, você vai lembrar desses trechos. Ele fala, meus irmãos, minhas irmãs. É como se falasse assim, tá falando com a gente. Então, a gente lê aquilo e como se estivesse escutando, no íntimo da alma, a intimidade dele com o leitor, a vontade que ele tinha de quase que nos abraçar através das letras, de nos colocar no colo, de oferecer o ombro amigo. Então, é alguém que, enfim, o consolo, o progresso, o amor, são marcas constantes ali em todas as suas obras, mesmo quando fala de arte. Quando a gente fala assim, mas vai falar da arte, vai falar só dos instrumentos, da música. Não, você percebe consolo, lei de progresso e amor. Então, vai falar de dogma. Você vai ver em algum momento lá no livro Cristianismo e Espiritismo, a lei do progresso muito constante, falando com amor, falando com ternura e buscando consolar, mesmo quando tem que eventualmente explicar algum dogma que não faz muito sentido à luz do Espiritismo. Então, assim, Leon Denis é realmente um autor que precisa ser mais lido, mais estudado, mais vivido e mais falado também. E esse é o convite que eu faço para todo mundo. William, nós estamos realmente caminhando para o encerramento e eu convido você a fazer a prece de encerramento, mas antes disso eu gostaria de saber de você, que é um estudioso de Leon Denis, e para os internautas, para nós internautas que estamos te ouvindo, se você tem alguma recomendação com referência às traduções das obras de Leon Denis. Qual o cuidado que a gente tem que ter ao procurar obras traduzidas para estudar Leon Denis? E, na sequência, por favor, encerre com a sua prece. Olha, as obras de Denis, elas foram traduzidas, né, seja ali, vamos dizer assim, os maiores livros, né? Pela FEB e pelo Centro Espírita Leon Denis. Então, eu fico muito tranquilo de dizer que, assim, todas as 2 traduções estão corretas. Então, não precisa preocupar assim, nossa, será que eu estou lendo uma tradução que está errada, que vai me complicar? Não. A questão de diferença entre uma e outra, mas é do estilo do tradutor. Então, assim, não tem diferenciações comprometedoras, né, no conteúdo, no fundo. Eu, particularmente, opinião minha, espero que o pessoal da FEB não fique nervoso comigo, eu prefiro a tradução do Centro Espírita Leon Denis. Mas é uma questão de preferência por conta do estilo, e não por conta do conteúdo, de alguma deturpação, longe disso. Não tem, não. E eu, então, antes de fazer a prece, Valéria, eu quero ler a mensagem. Eu achei aqui 2 mensagens que eu acho maravilhosas de Joana d'Arc e que elas se encaixam muito para o que a gente está vivendo, né, hoje, no período de pandemia. Então, a mensagem dela, eu acho que ela vale para todos nós e não só para aquele momento difícil que Leon Denis atravessava na sua vida. Ela disse assim:
Coragem, amigo. Agora que o destino se apresenta mais claro, agora que as horas da luta se aproximam, que provas mais fortes vão te assaltar, estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Não esqueças, amigo, que o alvo já está aí, o alvo que é preciso atingir, o alvo que te abrirá as portas de um mundo melhor. Então, são palavras de Joana d'Arc, e que eu as aproveito para agradecer a Deus, agradecer a todos os espíritos enviados por ele para auxiliar o progresso da Terra, mas hoje um agradecimento especial a Leon Denis, este grande apóstolo do Espiritismo, que nos deixou não só palavras escritas e palavras faladas, mas um exemplo de retidão, um exemplo de homem de bem, um exemplo daquele que entra no mundo, dá a sua contribuição e sai maior do mundo. Que Leon Denis possa nos inspirar em todas as nossas ações, que ele possa nos fortalecer na busca por um mundo melhor, com mais paz, com mais justiça e com mais amor. Que neste período de pandemia, em que atravessamos tantos períodos difíceis, possamos encontrar nas suas obras, nas suas palavras, um consolo, um conforto e um encorajamento para suportar aquilo que a gente não consegue mudar e coragem para transformar aquilo que for passível de mudança. Que Jesus possa nos inspirar sempre, penetrar os nossos corações, fazer nele morada e, a partir disso, sair de nós através dos nossos atos, palavras e pensamentos. Que tenhamos um bom domingo, uma boa semana, com bons estudos, reflexões e ótimas vivências. Muita paz. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, amigos. Obrigada a você, William. Obrigado a todos. Um excelente domingo a todos. E até a próxima.